A graça e a paz do Senhor Jesus a todos que nos assistem. Mais uma vez estamos aqui para meditar um pouco na Palavra de Deus. Estamos estudando agora a carta do apóstolo Pedro, segunda carta de Pedro. Antes eu gostaria de convidar você para que entrasse comigo em espírito de oração. Amém? Senhor meu Deus e Pai, nesse momento te damos graças, Senhor, pela vida, pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de estarmos aqui hoje, Senhor, levando a palavra através desse meio de comunicação. Abençoa a todos os que nos assistem, a todos que nos ajudam a fazer esse programa, Senhor. Meu Deus, agora me dá clareza de expressão, discernimento, Senhor, para todos os que ouvem da Tua palavra, para que possa, Senhor, ser aplicada em suas vidas, Senhor, para que haja cada vez mais um crescimento espiritual. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amados, então nós estamos estudando a segunda carta de Pedro. Nós já falamos, né? Essa carta é dirigida a todos os cristãos. Pedro está praticamente se despedindo, porque ele já está prevendo a sua morte. E também está demonstrando, exortando os cristãos a resistirem a todas as afrontas, a todos os ataques, fugirem dos falsos mestres e permanecer firme em Jesus, que é a nossa esperança, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 da segunda de Pedro. E o tema é que Deus nos escolheu. Eu louvo a Deus porque Deus me escolheu. E eu louvo a Deus porque, pelo simples fato de você estar vendo hoje esse programa, já é o sinal que Deus te escolheu, que Deus está te chamando, que Deus quer você. Mas nós temos que permanecer, né, firmes na presença dEle. Eu queria então agora, na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 3, ler com vocês. Ele diz: visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daqueles que nos chamou pela sua glória e virtude. Então, nós sabemos que Deus disse, né? Não foste vós que me escolheste, mas foi eu quem te escolhi. E Deus, Ele chama a muitos, mas poucos são escolhidos, porque, na verdade, ninguém vai ficar sem ouvir a palavra de Deus. Ninguém vai poder dizer, eu nunca vi falar desse Jesus. Mas, como nós temos livre-arbítrio, cabe a cada um de nós aceitar ou não, viver ou não a sua palavra, né? Então, Deus é Espírito e Ele nos escolheu para que nós tivéssemos uma vida espiritual. Porque, na verdade, nós temos a natureza humana. Quando nós nascemos, nós somos carne, nós somos seres vivos, somos seres humanos. Mas depois Deus nos chama para termos uma outra vida, uma natureza divina, uma vida espiritual. É isso que Deus nos chama, para termos uma vida espiritual. Porque tem pessoas que passam por uma vida inteirinha, morrem sei lá com quanto, 90 anos, 100 anos, mas ele só teve essa vida carnal. E quando ele morre, ele ainda vai conhecer uma segunda morte, que é a morte do espírito, porque ele viveu para a concupiscência da carne, ele viveu para a carne. Mas nós sabemos que nós estamos aqui como peregrinos, nós estamos aqui de passagem, sabemos que a nossa carne é corruptível, sabemos que a nossa vida passa muito rápido, são poucos os dias para que possamos contá-los muito bem, viver muito bem na presença de Deus. Então, Deus nos chamou para essa vida espiritual, porque a carne entende as coisas da carne, mas o Espírito entende as coisas do Espírito. E se nós não nascermos de novo, se nós não nascermos do Espírito, nós nunca vamos entender as coisas de Deus. Para entender as coisas de Deus é preciso nascer de novo. Para viver para Deus é preciso nascer de novo. Isso significa o quê? Nascer de novo é nascer do Espírito, porque nós já nascemos uma vez da carne, agora nós precisamos nascer
do Espírito. Amém? No versículo 4 ele diz assim: pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Glória a Deus, porque Deus nos chamou para que nós nos livrássemos, né, da concupiscência da carne, livrássemos do pecado, de todo o mal que existe nesse mundo, porque esse mundo ele jaz na mão do maligno. E nós estamos aqui passando por provas, né? Nós estamos aqui passando por provações, mas em Cristo nós já somos provados e aprovados, já somos mais que vencedores. Então as promessas de Deus para nós, filhos dele, é nos manter firmes. Se nós nos mantermos firmes no seu chamado e buscando exercer a natureza divina que há em nós, nós vamos alcançar a vitória com Deus e nós vamos ter vida em abundância, vida eterna. Nos versículos 5 a 8, ele diz assim: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Maravilha essa prática, porque é assim que nós alcançamos um crescimento espiritual, né? Ele diz assim: acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. É assim, é nesse processo, é nesse procedimento é que nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente a nossa natureza divina. Então, isso é importante, esse crescimento espiritual é importante para que nós possamos em Cristo dar muitos frutos, porque Jesus espera de nós, né? Ele diz inclusive que pelos frutos ele conhece as árvores, pelo fruto vos conhecereis. Porque se nós não estivermos dando frutos do Espírito, é porque realmente nós não tivemos nenhum amadurecimento, não temos maturidade espiritual, não temos crescimento espiritual, não temos o Espírito Santo em nós. Então é preciso que o crente, que aquele que foi escolhido por Deus, comece a praticar isso. Isso é uma prática constante que deve existir na vida do crente, né? Depois no versículo do 10 ao 11, ele fala assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos serás amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador de Jesus Cristo. Então, por que as pessoas tropeçam? Por que as pessoas desviam? Porque ela não busca o crescimento espiritual, porque ela não fica firmada na fé, porque ela se deixa levar pelas conversas, pelas vãs doutrinas. Ela não tem os seus olhos fixados em Jesus. Ela precisa então buscar essa prática cristã, porque só assim então ela vai conseguir manter-se firmada até o dia que Jesus voltar e ela possa verdadeiramente ir para a glória com Ele, viver para toda a eternidade, porque essa é a nossa esperança, esse é o nosso alvo, né? Porque aqui na Terra eu posso conquistar muitas coisas, mas tudo vai se acabar, tudo é passageiro,
tudo um dia tem um fim, mas a palavra de Deus é eterna e com certeza eu vou ter vida eterna. Amém? Depois nós vamos ver que do versículo 12 ao 15 a palavra fala assim: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda ocasião, para que depois da minha morte tenha lembrança dessas coisas. Então, como nós já falamos, esses versículos aqui são versículos chaves da 2 de Pedro. Ele está preocupado sim em admoestar, em exortar o povo de Deus, porque ele, quando for, ele já está prevendo a sua morte, ele já está se despedindo, mas ele quer que depois que ele for para Cristo, as pessoas continuem se lembrando dessas palavras de exortação, de admoestação. Então, por quê? Porque ele tem zelo pelas almas, porque ele ama o seu irmão. Então, ele não quer, assim como Deus, que nenhuma alma se perca. E por isso, ele é tão zeloso e ele adverte, ele exorta a todos para que não sejam tentados, não caiam na tentação e não se percam, né? Pedro diz que ele está aconselhando as pessoas para que ela possa sempre se lembrar disto. No versículo 16, 18, ele diz assim: porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida, seguindo voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina um lugar escuro, até que o dia amanheça e as estrelas da alva apareçam em vossos corações. Maravilha, né? As experiências que Pedro teve com Jesus foi muito grande, porque ele foi testemunha ocular. Ele viu, ele esteve com Jesus no Monte da Transfiguração. E ele recebeu palavras proféticas, o Espírito Santo falou por ele e Jesus confirmou isso tudo. Então, é muito claro quando Pedro diz que as instruções que ele nos dá vêm de Deus, do Deus Altíssimo, porque ele viveu com Jesus, ele ouviu Jesus, ele foi testemunha ocular de Jesus, e essas instruções ele dá para que possamos ser herdeiros juntamente com ele do reino de Deus. E finalmente Pedro fala sobre a fidelidade da Escritura Sagrada, que ela é toda inspirada por Deus, e ela é a luz para os homens no mundo de trevas. Então, só existe uma forma, só existe uma luz que pode nos guiar nesse mundo tenebroso. É a palavra de Deus. Então, meus amados, eu convido você, continue firme. E também continue participando, estudando conosco a palavra. Estaremos no próximo programa falando ainda da segunda carta de Pedro. E eu espero por você. Amém?